Agora, falando em Fortaleza, eu tenho uma curiosidade de perguntar sobre o livro, sobre a teologia feminista que a senhora escreveu. Tem influenciado, tem sido motivo de muita leitura, muito lido, né, Papa? Mas espera aí, ó, aí já é meio demais. LGBT que é mais e teologia feminista. Não, a irmã tá querendo arrumar muito encrenca. Tá assim, que tal uma. Vamos dividir assim, ó. Uma fica com com essa doçura toda. É verdade. E ainda tem teologia. Conta pra gente. A gente tem a EIG, né? Que pelo Brasil, acredito que lá também deve ter gente da EIG, da Evangélica para a Igualdade de Gênero, todo mundo lendo, estudando o seu livro. Eu queria saber da senhora como é que foi esse processo de escrita, de estudo, de pesquisa desse livro. Na verdade, o que nós temos lá, né, nossa comunidade de fé também é um movimento de teologia feminista. Olha. Que foi também meio que pioneiro. Ele, na verdade, surge antes da EIG. Em 2006, nós começamos um trabalho de leitura feminista da Bíblia na igreja local e isso se ampliou. Nós começamos a publicar uma revista desses estudos que acabou indo para outros lugares. E aí organizamos um grupo chamado Flor de Manacá, que faz leitura feminista da Bíblia desde 2006. E esse grupo, na verdade, eu diria que foi fundamental no processo, eu diria, de transição de gênero da Igreja Batista do Pinheiro. Existe transição de gênero, né? Se a igreja é um corpo, sim, é um corpo marcado por um gênero patriarcal e heteronormativo. A gente sempre diz que a igreja é corpo de Cristo, mas esse corpo é um corpo que recebe uma ideologia de gênero patriarcal, normativa, heteronormativa, e o grupo de mulheres fazendo leitura da Bíblia numa perspectiva de gênero e feminista foi meio que provocando questões desse corpo que se formou numa narrativa muito patriarcal e tal, e isso foi desconstruindo. Então, eu diria que essa Igreja Batista do Pinheiro, que abraça a comunidade LGBT, ela não seria possível se não houvesse essa pavimentação de uma teologia feminista comunitária. E isso é o que eu conto no livro. Na verdade, o livro é a minha tese de doutorado, que eu estudei, pesquisei essa história, e o nome Flores que Rompem Raízes faz referência a esse grupo Flor de Manacá, que tem toda uma história para esse nome, e as raízes patriarcais da igreja que foram sendo cortadas. Eu digo que a teologia feminista é o machado que está posto na raiz da árvore patriarcal da igreja. E foi cortando essa raiz patriarcal, e isso abriu o caminho para a gente construir uma igreja, outra igreja possível, onde a gente pudesse, então, vamos dizer assim, interrogar essa tradição, né, patriarcal, heteronormativa, que violentou tanto. E aí violentou, sobretudo, mulheres, assim, porque a teologia patriarcal, ela sobretudo, é uma teologia violenta para as mulheres, e que a comunidade LGBT também, ela sofre consequências dessa mesma teologia patriarcal. Então, quando a teologia feminista ela questiona isso, ela acaba também, vamos dizer assim, sendo irmanador de corpos LGBTs que sempre foram alvo dessa leitura e dessa leitura violenta contra os corpos de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTs. Então, tudo na experiência comunitária da Igreja Batista do Pinheiro, tudo foi muito assim, eu diria, espontâneo, orgânico, e essa teologia nasce de uma experiência comunitária e orgânica, e essa experiência também de abertura a uma outra leitura sobre diversidade sexual, ela é eu diria, uma consequência dessa outra teologia, e eu assim acho que a teologia feminista foi fundamental, e é isso que eu defendo no livro. Eu achei que o livro não teria uma grande repercussão, porque normalmente livro que traz tese de doutorado é chato, né? Tese de doutorado é uma coisa densa. Eu fiz algumas revisões no texto que foi publicado. Quem publicou? A editora Recriar, Recriar, que está aqui conosco, né?
E eu disse, será que vai funcionar, né? E me surpreendeu, porque é um texto que tem uma parte mais narrativa, que eu acho que essa parte foi a que as pessoas foram gostando de ver, mas tinha que ter uma parte um pouco teórica, né? Mas isso foi uma surpresa para mim, como o livro atende também uma demanda. O livro atende uma demanda, que é justamente uma grande população das nossas igrejas, de mulheres silenciadas, que encontraram a possibilidade de dizer assim, é possível, então tem uma história aqui, que é possível a gente, na comunidade, construir alguma coisa assim. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado do livro, quase como um estímulo a que outras igrejas, outras mulheres de igrejas e outros grupos pudessem acreditar na teologia feminista como uma teologia possível para as igrejas. Porque a gente sempre separa a teologia acadêmica e a teologia pastoral, comunitária. E tanto a minha pesquisa como o livro tentar juntar essas coisas e aproximar. Eu, honestamente, não tenho nenhum interesse em uma teologia que não seja acessível para as comunidades. Então, é mais ou menos isso que o livro traz. Olha, não vai para a minha lista de leitura. Ao contrário, eu já vi que a Recriar está aqui no evento. Iago, pode separar um livro para mim, que eu quero o meu autografado, inclusive, e já vou começar a ler. E depois já tive umas ideias aqui para a gente divulgar um pouquinho mais esse livro. A gente está aí com uma campanha de valorização da leitura. O evangélico sempre foi o povo da Bíblia, o povo da leitura, e me parece que essa falta de hábito da leitura assim, nos está deixando um pouco mais toldados na hora de raciocinar, e a gente está, assim, tem 2 semanas que nós começamos com essa iniciativa, com uma campanha Quem Lê Voa Mais Alto. E o livro da Pastora hoje vai ter um lugar bem especial nessa campanha. Estou assim, curtindo assim, demais tudo isso.